Era uma daquelas noites que a escuridão parecia se estender sem fim, com a estrada à frente se misturando ao céu negro. Eu seguia pela rodovia, sozinho, guiado apenas pelos faróis do caminhão, tentando afastar o sono e a monotonia que insistiam em me fazer companhia. Aquele trecho da estrada sempre me causava uma inquietação difícil de explicar, mas o trabalho não esperava, então eu continuava, sem alternativa. Tudo seguia como de costume, até que, de repente, meus olhos captaram algo incomum, uma mulher parada à beira da estrada. Ela estava ali, sozinha, com uma expressão que mesclava desespero e vulnerabilidade, uma visão que me fez sentir o peso da responsabilidade. Sem hesitar, encostei o caminhão e desci para ajudá-la. Havia uma parte de mim que sabia que isso não era certo, mas o impulso de ajudar era mais forte. Caminhei em sua direção, mas antes que pudesse alcançá-la, ela simplesmente sumiu, como se nunca tivesse estado ali. A sensação de frio que subiu pela minha espinha foi instantânea, aquele tipo de medo visceral que te paralisa. Sem saber o que pensar, retornei ao caminhão, o coração batendo rápido, tentando entender o que havia acontecido. Nada fazia sentido, mas a lógica parecia uma companhia distante naquela noite. Assim que fechei a porta da cabine, uma sensação estranha me envolveu, como se o ar ao meu redor tivesse ficado pesado. Havia algo ali comigo, algo que eu não conseguia ver, mas que me observava. Liguei o motor, querendo sair dali o mais rápido possível, mas a estrada à frente parecia ainda mais sombria, cada curva escondendo um mistério que eu não queria desvendar. Continuei dirigindo, tentando me concentrar na música e afastar o que tinha acabado de vivenciar, mas a sensação de que algo estava errado se intensificava. Foi então que senti um calafrio, um arrepio que percorreu todo o meu corpo, e olhei pelo retrovisor. O reflexo no espelho mostrava a mulher, sentada no banco de trás da cabine, me observando com um olhar fixo e perturbador. Meu corpo travou, a respiração presa na garganta. Tentei me mover, mas era como se o medo me tivesse paralisado. Quando finalmente criei coragem para olhar para trás, ela já não estava mais lá. O impacto do que vi foi imediato, deixando-me tremendo enquanto segurava o volante com força. Nada daquilo podia ser real, mas ao mesmo tempo, eu sabia que era. Os sussurros começaram logo depois. No início, eram apenas murmúrios distantes, quase indistinguíveis, mas em poucos segundos, se tornaram nítidos. Eles chamavam meu nome, vinham de todos os lados, mas pareciam ressoar dentro da minha cabeça. Em seguida, senti um toque gelado no ombro, um peso frio e assustador, como se uma mão invisível estivesse sobre mim. Instintivamente, girei o volante, quase saindo da pista, tentando escapar do que quer que fosse aquilo. Eventualmente, avistei um restaurante de estrada e encostei, desesperado por um pouco de luz, por um pouco de companhia. Entrei, sentindo o coração ainda acelerado, e logo encontrei outros caminhoneiros conhecidos. Contar o que havia acontecido parecia a única forma de tentar dar sentido àquilo. As reações deles não foram exatamente reconfortantes. Um deles, mais experiente, falou sobre a mulher da curva, uma entidade que, segundo diziam, aparecia para aqueles que estavam prestes a sofrer um acidente. Muitos ali já tinham visto a mesma figura, e todos concordavam que eu tinha escapado por pouco. Outro motorista sugeriu que eu rezasse. Era o que todos faziam após um encontro com ela, na esperança de afastar o mau presságio. Com o conselho ecoando em minha mente, voltei ao caminhão. Apesar do medo que ainda me rondava, eu sabia que precisava seguir viagem. Não podia deixar que o terror me dominasse, então continuei, rezando baixinho, evitando pensar na possibilidade de vê-la novamente. 5 anos se passaram desde aquela noite, e o que aconteceu ainda está fresco na minha memória. Nunca mais cruzei com a mulher da curva, mas algo em mim mudou desde então. Aprendi a respeitar o desconhecido, a entender que há coisas que escapam ao nosso controle. Hoje, rezo antes de cada viagem e evito aquela estrada à noite, sempre agradecendo por ter escapado ileso. No fundo, sei que sou sortudo por nunca ter sofrido um acidente, e é com essa gratidão que sigo em frente, sempre vigilante, sempre cauteloso. Cara, se eu te contar o que aconteceu naquela noite,
você vai achar que eu tô inventando, mas te juro, é a mais pura verdade. Eu tava fazendo mais uma das minhas viagens de rotina, cruzando as estradas da Bahia, já era tarde, e a lua tava alta, iluminando aquele asfalto deserto. A estrada parecia sem fim, só eu, o caminhão e a noite silenciosa. De repente, o rádio começou a chiar, aquele som que arrepia até os cabelos da nuca, sabe? Tentei ajustar a frequência, mas nada. Só estática. Foi então que eu vi ela, no canto da visão, uma mulher caminhando à beira da estrada. Parei o caminhão na hora. Que diabos uma mulher faz sozinha nesse fim de mundo a essa hora? Pensei. Ela estava vestida com uma roupa branca, parecia até um vestido de noiva, só que velho, desbotado. E o pior, ela não olhava para mim, só seguia em frente, com aquele andar lento, como se estivesse vagando sem rumo. Olhei para trás pelo retrovisor, e ela sumiu. Só que quando voltei a atenção para frente, ela estava ali, no meio da estrada, bem na minha frente. Freiei o caminhão com tudo, e senti o coração disparar. A porra do motor desligou, e o silêncio foi total. Eu não conseguia tirar os olhos dela. Ela ficou ali, parada, e eu comecei a suar frio. Já ouvi histórias de caminhoneiros que viram coisas na estrada, mas aquilo era diferente, dava para sentir que tinha algo errado, como se a temperatura tivesse caído uns bons graus ali dentro da cabine. Fiquei sem saber o que fazer, se ligava o caminhão de novo ou se saía correndo, mas para onde? Tava no meio do nada. A mulher então começou a caminhar em direção ao caminhão. Cada passo dela parecia que fazia o chão tremer. Foi quando percebi que ela estava chorando, mas não tinha som nenhum. Só as lágrimas caindo, como se ela carregasse uma tristeza imensa, algo que eu não podia entender. Quando ela chegou bem perto, senti um arrepio que subiu pela espinha. Quis fechar os olhos, mas não consegui. Ela levantou a cabeça, e foi aí que eu vi, não tinha rosto. Só uma sombra onde deviam estar os olhos, nariz, boca. Meu sangue gelou. Tentei ligar o caminhão, e nada. Desespero puro, cara. De repente, ela desapareceu como fumaça no vento. O motor voltou a funcionar, como se nada tivesse acontecido. Meti o pé no acelerador e não olhei para trás. Consegui chegar no próximo posto, e já eram quase 3 da manhã. O frentista olhou para minha cara e perguntou se eu estava bem. Eu só balancei a cabeça. Sentei para tomar um café, ainda tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Foi aí que um velho caminhoneiro que estava por ali se aproximou e perguntou se eu tinha visto a noiva. Me arrepiei de novo, cara. Ele disse que não era a primeira vez que alguém via aquela mulher por ali, sempre no mesmo trecho da estrada, sempre do mesmo jeito. Uns dizem que ela morreu no dia do casamento, indo encontrar o noivo, outros que ela se perdeu por aquelas bandas e nunca mais voltou. E agora, parece que ela continua procurando, quem sabe por alguém que nunca vai encontrar. Depois disso, nunca mais passei por aquela estrada à noite. Se tem uma coisa que aprendi, é que a estrada guarda segredos que a gente nunca vai entender. E alguns deles é melhor deixar quieto. Olha, se eu soubesse o que ia acontecer naquela noite, eu tinha pegado outro caminho, te juro. Mas quem podia imaginar, né? Eu tava na estrada fazia horas, cruzando o interior de São Paulo, já meio cansado, mas decidido a chegar logo ao destino. A chuva caía pesada, os limpadores do para-brisa trabalhando no limite, e o barulho das gotas no teto do caminhão era quase hipnótico. E foi aí que o sono começou a bater, sabe? Aquele cansaço que te puxa para baixo, que te faz piscar mais demorado do que deveria. Eu sei que cochilei, ainda segurando o volante. Nem sei por quanto tempo, talvez segundos, talvez minutos, mas de repente eu senti algo me puxando pelo braço, com força. Acordei assustado, o coração disparado, e quase perdi o controle do caminhão. Dei um puxão no volante para endireitar a direção, e quando olhei pro lado, minha garganta secou na hora. Ali, no banco do passageiro, estava sentada minha irmã. A mesma irmã que tinha morrido anos atrás, num acidente que até hoje me dá pesadelo. Ela estava molhada,
como se tivesse tomado aquela chuva toda lá fora, e me olhava com um olhar que eu nunca vou esquecer. Um olhar que misturava tristeza, dor, e uma coisa que eu não conseguia entender. Eu estava paralisado, incapaz de acreditar no que meus olhos estavam vendo. Tentei falar, mas as palavras não saíam. Ela não disse nada também, só ficou ali, me encarando, enquanto a chuva continuava batendo forte no caminhão. Eu queria parar o caminhão, mas as mãos não obedeciam. O corpo parecia congelado de medo, de pavor. Era como se o tempo tivesse parado só pra gente, como se a estrada e a chuva fossem só um pano de fundo para aquele momento surreal. Finalmente, consegui encostar o caminhão na beira da estrada, as mãos tremendo tanto que quase não consegui desligar o motor. Quando olhei de novo, ela não estava mais lá. O banco do passageiro estava vazio, mas a sensação de que algo me puxava ainda queimava no meu braço, como se tivesse deixado uma marca. Desci do caminhão, a chuva gelada me encharcando em segundos. Fiquei ali, parado na beira da estrada, olhando em volta, procurando qualquer sinal dela, mas não tinha nada. Só a escuridão, o som da chuva e meu coração martelando no peito. Voltei pro caminhão, ainda sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. Me sentei no banco, e foi então que notei, o banco do passageiro estava molhado, como se alguém realmente tivesse estado ali. Passei o resto da noite ali, dentro da cabine, sem conseguir pregar o olho. De manhã, quando o sol começou a sair, a chuva finalmente parou. Eu continuei viagem, mas aquela sensação não me largava. Parecia que ela tinha vindo me dar algum recado, mas eu não sabia qual. E o pior, não sabia se queria saber. Até hoje, não consigo esquecer aquela noite. Cada vez que chove forte na estrada, eu lembro do rosto dela, do olhar que ela me deu, e da sensação de que, por algum motivo, ela estava me protegendo de algo. Obrigado por ter ouvido essas histórias. Se gostou, curta, siga o canal e compartilhe suas próprias experiências sobre fenômenos sobrenaturais nos comentários. Vamos manter essa conversa assustadora e fascinante.